Muito bem, gente, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar e toda a sua querida, amada, respeitada e digna família, para a glória de Deus, tá bom? Pastor Rodrigo Santos aqui. Nós terminamos agora de pouco um maravilhoso culto de bênção, maravilhoso culto de vitória. E nós estamos aqui agora para dar uma palavra de fé, de esperança para todos aqueles que assim o desejarem, não é verdade? Porque você sabe que tem que haver um desejo, da parte da pessoa em relação às coisas de Deus. Deus não vai fazer nada forçado, Deus não vai fazer nada brutamente, pegando a palavra dele, colocando goela abaixo. Deus não vai fazer isso. Então tem que haver um desejo, uma vontade. Assim o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele poderá trabalhar de uma forma mais ampla na sua vida, para a glória de Deus. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, no ano de 1997 cheguei na igreja e eu não tinha conhecimento nada de Espírito Santo, as coisas de Deus, e ali eu tinha uma sede das coisas de Deus, né? Uma sede de receber o Espírito Santo, de ser cheio da graça de Deus, mas ao mesmo tempo não tinha ali um ensinamento, né? Um ensinamento ali sobre o Espírito Santo, sobre a entrega, né? E ali naquela sede a gente ia buscando, orando em oração, em jejum, e graças a Deus hoje nós temos aí uma compreensão. E é exatamente isso que eu quero falar com todos vocês. Você que é cristão, praticante ou não praticante, não adianta você ficar bravo com o pastor, porque hoje em dia nós temos uma gama de cristãos não praticantes, né? Essas pessoas, eles se assumem cristãos, mas não são praticantes, né? Não praticam a fé. E a fé ela foi feita para ser praticada. A fé ela foi feita para colocar em prática. Quem sabe eu estou falando agora com pessoas que outrora você praticava a fé, né? Você lia a palavra de Deus, você vinha nos cultos, você, que nem hoje foi um culto de Santa Ceia, você estava presente nos cultos de Santa Ceia. Então, conforme foram passando aí as coisas na sua vida, você foi, digamos, se esfriando. Mas Deus te chama novamente, meu amigo. Deus te chama novamente, porque a chama arderá continuamente sobre o altar e não pode se apagar. Tem que arder, tem que continuar, bem? O Senhor Jesus, no livro de São Marcos, capítulo de número 1 e o versículo de número 9, fala do batismo do Senhor Jesus. São Marcos, capítulo 1 e versículo de número 9. Quando Jesus ele está ali sendo batizado, né, nas águas por João Batista, a palavra de Deus diz que logo ao sair da água, viu os céus abertos. Olha lá, os céus abertos. E o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre o Senhor Jesus, né? Então o Espírito Santo naquela hora, ele tomou uma forma de uma pomba. E ele desceu sobre a cabeça do Senhor Jesus, ficou ali sobre a cabeça do Senhor Jesus. E aquela visão foi maravilhosa, né? Aquela visão foi maravilhosa, na verdade. E até hoje não temos aí um relato de pessoas, eu tive uma visão do Espírito Santo. Não é verdade? Eu tive uma visão do Espírito Santo. Nós não temos nenhum relato, não é verdade? Muitas pessoas dizem que viu o trono de Deus, viu um ser, né? Ali na visão, no trono assentado, o Senhor Jesus, tiveram uma visão do Senhor, mas visão do Espírito Santo. A palavra de Deus está relatando então que foi tida essa visão e ele apareceu em forma de uma pomba sobre a cabeça do Senhor Jesus. Pronto, o Senhor Jesus então recebeu, né? Foi cheio. A palavra de Deus diz que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo.
Deus, o Pai, ungiu ao Senhor Jesus com o Espírito Santo. E ele foi cheio, né? Para poder fazer a obra, para poder pregar, para poder orar, para poder fazer a obra de Deus como um bom obreiro, usado pelo Pai, né? E a palavra de Deus diz que logo após ele ser batizado nas águas e receber o Espírito Santo, o Senhor Jesus, ele foi para a prova, ele foi para o deserto. A Bíblia diz aqui, ó, São Marcos capítulo 1, versículo 12. E logo o Espírito, que é o Espírito Santo, o impeliu para o deserto. Tá vendo? Então ali no deserto, ele foi provado. A palavra de Deus diz, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Ó, 40 dias tentado pelo diabo. Só que o segredo da vitória do Senhor Jesus é o quê? Antes dele ir para o deserto, ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava com ele. Então, toda prova, luta, dificuldade, desertos que você passar, você vai conseguir passar se você for cheio do Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito Santo. E esse cheio do Espírito Santo não é pula-pula, roda-roda, não. Isso aí é emoção, tá? Isso aí é emoção. Quando o Espírito Santo ele está no ambiente, a nossa carne, nós se alegramos de uma forma tão poderosa, de uma forma tão linda, que nós pulamos, né? Nós pulamos, nós rodamos. Mas esse pular e esse rodar não é necessariamente o Espírito Santo. Esse pular e esse rodar é o quê? Porque você está feliz, porque você está contente. As pessoas quando estão felizes fazem o quê? Elas dançam, elas pulam, elas batem palma. Você entendeu? O ser cheio do Espírito Santo, você vai conseguir vencer as provas. Aí você está cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, você vai permanecer firme na rocha. Aí você está cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é na hora das lutas, das provas, das adversidades, na hora das dificuldades, você permanecer. Porque quantos que pula, roda, o primeiro ventinho que bate já desanima, já quer desviar, já quer deixar os cargos, já não quer mais fazer nada para Deus. Ué, que Espírito Santo era esse? Que Espírito Santo era aquele que estava, o Espírito Santo que estava ali, aquela coisa, que era aquilo? Então não era o Espírito Santo. Porque se fosse o Espírito Santo, a pessoa resistiria. Então você vê aqui que quando o Senhor Jesus ele recebeu o Espírito Santo, ele foi para o deserto. E ali no deserto ele venceu o diabo, por quê? Porque ele estava ungido pelo Espírito Santo. E o seu segredo, o meu segredo, o nosso segredo é esse. É nós sermos ungidos, cheios do Espírito Santo. É gostoso pular, é gostoso rodar? Glória a Deus! Aqui na igreja do pastor Rodrigo, se você vir, você vai ver que tem alguns cultos aqui que nós damos, né? A gente se alegra. Mas eu sempre explico que a maior evidência que a pessoa está cheia do Espírito Santo é quando ela vence as provas, as lutas, as dificuldades, as adversidades. Ali ela está provando que ela está cheia do Espírito Santo. No meio da prova, no meio do deserto, né? E a Bíblia diz, então, que Jesus, é batizado, vai para o deserto, vence o diabo, e aí ele começa o quê? Começa um ministério de pregação. A Bíblia diz aqui em São Marcos, capítulo 1, versículo 14. Depois, tá vendo? Depois, primeiro ele é batizado nas águas, depois ele recebe o Espírito Santo, depois ele vai para o deserto, ele vence o Satanás e agora ele começa o ministério de pregação. Olha o ministério de pregação do Senhor Jesus. São Marcos capítulo 1, versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Tá vendo? Ele foi pregar o evangelho de Deus. Ele já tinha sido batizado nas águas, ele já tinha sido batizado cheio com o Espírito Santo, ele já tinha ido para o deserto, ele já tinha vencido Satanás e agora ele foi pregar o evangelho do reino de Deus. Então são etapas na vida das pessoas que nós temos que cumprir. Então tem pessoa que nem recebeu o Espírito Santo e já quer pregar. Tem pessoa que nem passou pelo deserto e já quer pregar. Tem pessoa que não tem experiência no deserto, nunca passou uma luta espiritual, já quer pregar, já quer fazer a obra, já quer ser pastor. E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, acontece um verdadeiro desastre. Por quê? Porque pulou as etapas, porque não fez de acordo com a palavra de Deus, não fez de acordo com o que está na palavra de Deus. Veja que Jesus,
Primeiro ele cumpriu todas essas etapas, depois ele pregou o evangelho. Olha lá. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, né? Dizendo: o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. Ele fala aqui, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, e versículo 15. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Veja, arrependei-vos e crede no evangelho. O evangelho que ele estava pregando. Então Jesus, você pensou que foi só João Batista que pregou arrependei-vos, né? Você pensava que era só João Batista que pregava assim, arrependei-vos. Jesus também pregou arrependimento. Meu amigo, minha amiga, eu quero falar uma coisa para você. Eu quero, do fundo do meu coração, você que está afastado, você que está distante dos caminhos de Deus, volta para os caminhos de Deus. Você que uma vez esteve na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus, e aconteceu algo aconteceu e você acabou distanciando dos caminhos de Deus. Volta para os caminhos do Senhor, tá bom? Você que louvava, você que pregava a palavra, você que era um obreiro da casa de Deus, de repente você desanimou na fé, aconteceu algo, volta para os caminhos de Deus. Quem sabe você era uma pessoa que frequentava a igreja, ia a todos os cultos, mas você acabou distanciando dos caminhos de Deus. Eu quero falar uma coisa para você: Jesus está de braços abertos para te receber. Não olhe nem para a esquerda nem para a direita, não olhe para as pessoas que vão falar mal da igreja, da sua religião, da sua postura espiritual. Não, volte para a casa de Deus. Jesus falou: arrependei-vos. Se arrepende dos seus pecados, se arrepende dos seus erros, engole esse orgulho e volta para a casa de Deus. Você sabe que o diabo, ele trabalha muito no orgulho, né? Ele trabalha muito no orgulho. Aconteceu isso, agora eu vou voltar, pastor. Exatamente, meu amigo. Em nome de Jesus, vença, não deixa o orgulho te vencer, mas vença o orgulho. A Bíblia diz: os que se humilha, diz o que a palavra, Deus exalta. E é isso que Deus quer fazer com você. Se humilha diante de Deus, que Deus vai te abençoar muito. Quem sabe você pulou alguma dessas etapas. Quem sabe você foi precipitado, pulou alguma dessas etapas. Mas o Espírito Santo está te orientando, te guiando, te direcionando. Olha, eu quero convidar você para você vir aqui num dos nossos cultos na nossa igreja, Igreja Evangélica Pentecostal, a Porta da Salvação. É aqui na cidade de Porto Ferreira. E eu tenho culto aqui toda quinta, sábado e domingo. Toda quinta, sábado e domingo eu tenho culto aqui a partir das 7 horas da noite. Eu estou localizado na rua Luiz Pinto Bernardo, número 35, no Jardim Centenário 2, ao lado do material de construção do Jardim Centenário aqui, tá bom? Cultos toda quinta, sábado e domingo a partir das 7 horas. Nessa quinta-feira tá muito forte porque nós estamos na campanha, numa poderosa campanha Deus Abre Este Mar, né? Então vem participar e eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu fazer uma oração por você. Se você quiser pegar o seu copo com água, o meu copo com água está aqui. Se você quiser pegar o seu, pegue o seu e vamos orar, vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus eu entro na tua presença e eu quero orar, meu Pai, em favor dessa pessoa que recebe essa palavra, essa oração. Quem sabe era uma bênção nas suas mãos e hoje se encontra desviado, afastado, parada. Meu Deus, longe. Meu Deus, não louva mais, não lê a palavra. Mas tem uma coisa, Senhor. O coração ainda bate forte de saudade das coisas de Deus. E isso é um indício que a obra que o Senhor começou, aleluia, ela vai terminar. Meu Pai, o inimigo não quer deixar essa pessoa vir para a igreja. O inimigo não quer deixar essa pessoa estar na tua presença, mas eu quero orar por ele e por ela agora. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, determinar que ele vai estar conosco aqui na igreja, a Porta da Salvação, e vai receber, meu Pai, o milagre de Deus na vida dele, na vida dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toca nos enfermos. Sim, meu Pai, toca nos enfermos. Essa pessoa
meu pai que tem um problema e tem tratado com os profissionais da saúde, mas o resultado esperado não tem chegado. E então, meu pai, nós sabemos que é algo espiritual. Então ajuda essa pessoa a se libertar desse mal, meu pai. Ajuda essa pessoa a se libertar desse mal, em nome do Senhor Jesus. E que o teu Espírito Santo, aleluia, possa tocar nessa vida agora. E o milagre venha chegar nessa vida agora. Levanta o caído, fortalece o fraco, guia o perdido, ilumina o caminho do que está em trevas e cura os enfermos agora. Liberta os oprimidos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós determinamos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Beba da água. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. O pastor Rodrigo vai ficando por aqui, mas eu quero deixar o convite mais uma vez. Você que está afastado, desviado, ou você que está congregando numa igreja, e essa igreja que você está congregando não tem a palavra de Deus, você não sente mais a graça de Deus, de repente há tantas coisas, mas você não sente mais a graça de Deus, a palavra de Deus não é pregada de acordo com o que você ouviu aqui. Eu quero convidar você, vem para cá, vem conhecer o ministério do pastor Rodrigo, vem conhecer essa igreja. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito, Deus vai fazer uma obra linda na sua vida para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estava conversando com uma pessoa, por que o pastor está falando isso? Eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim para mim: pastor, eu estou frequentando uma igreja que o pastor só sabe, ele vai pregar, ele só sabe falar de dinheiro. É dinheiro do começo ao final do culto. Ele usa a palavra para pregar dinheiro. É dinheiro, 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 dinheiro do começo ao final. Por isso o pastor Rodrigo falou para você. Quem sabe você está num lugar que só sabe pregar, não Jesus, não a salvação, não arrependimento, mas só sabe pregar dinheiro, 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 dinheiro. Meu amigo, minha amiga, vem conhecer a porta da salvação, vem. Rua Luiz Pinto Bernardo, número 35, Jardim Centenário 2. Culto quinta, sábado e domingo. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que estão ouvindo o evangelho e o evangelho que eles estão ouvindo é o seguinte. Ele chega a falar isso algumas igrejas chegam a pregar isso. Algumas igrejas chegam a pregar isso. É mentira, tá? É mentira. O pastor fala assim, sabe como você prova que tem Deus na sua vida? Como você prova que tem o Espírito Santo na sua vida? É quando você está com um carrão novo. Quando você está viajando para países de fora, tirando férias, viajando de avião. Aí você tem Deus na sua vida. Dizendo o quê? Que, de repente, aquele irmão, aquela irmã que não tem condição de trocar o carro, tá com o carrinho velho, igual o meu aqui tem quase 20 anos meu carro. Então quer dizer que eu não tenho o Espírito Santo? Então quer dizer que essa obra não é de Deus? Meu amigo, minha amiga, os falsos profetas estão por aí. Você entendeu? E são lobos devoradores, que pregam só dinheiro, 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 e que se Deus está na vida da pessoa, a pessoa vai ter carro 0 quilômetro, casa nova, viagens, vai estar viajando para fora. E se não está acontecendo isso na vida dessa pessoa, é porque essa pessoa não tem o Espírito Santo. É mentira. Não cai nesse evangelho não, é um evangelho mentiroso. Vem conhecer a igreja, a porta da salvação, pastor Rodrigo Santos, Rua Luiz Pinto Bernardo, número 35, Jardim Centenário 2. Eu te espero aqui quinta, sábado e domingo, a partir das 7 horas da noite, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo venha iluminar sua mente e você venha ser cada dia mais uma bênção na presença de Deus, tá bom? Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe. Se você sentiu tocado pelo Espírito Santo, compartilha esse vídeo, compartilha esse ensinamento e nós esperamos você aqui na igreja para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom? Um beijo no coração de todos. Deus abençoe. Fica na paz, em nome de Jesus.